Meus amigos, já que o Diego entrou nessa seara aí da comparação, inclusive, nós temos um complemento aqui, ó. Bolsonaro foi defendido pelo senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e por outros congressistas bolsonaristas após ser indiciado pela Polícia Federal. No Twitter, o senador se manifestou. Entre aspas, Lula não foi indiciado por peculato, por se apropriar de presentes que recebeu na presidência. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há uma notável diferença de tratamento entre situações similares. A base do presidente Lula, por outro lado, comemorou o indiciamento e passou a falar nas redes sociais em tom de ironia, na proximidade da prisão do ex-mandatário. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou o desfecho da investigação, também no Twitter, entre aspas. O indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, no caso das joias, é mais um passo na busca da verdade e da justiça. Essa é apenas uma das muitas contas que ele terá de prestar pelos crimes que cometeu contra o país e contra o mandato que recebeu. Deve ser por isso que o inelegível anda tão nervosinho nas redes sociais. Não tente desviar as atenções. Bolsonaro, falando mentiras sobre um presidente e um governo que estão consertando o que você destruiu. Quem está a caminho do banco dos réus é você. Palavras fortes da presidente do PT. Tá aí, duas manifestações antagônicas, ô Mônica Rosenberg. O Sérgio Moro dizendo, Lula também recebeu presentes. E lá não foi crime, lá ele não respondeu por peculato. Lá foi só uma infração administrativa. O caso é similar com o Bolsonaro e o tratamento é outro. 2 pesos, 2 medidas, ô Mônica Rosenberg? Então, primeiro que esse argumento, ele é muito utilizado, né? Ai, mas foram mais brandos com o anterior. Ai, mas, poxa vida, tá vendo 2 pesos e 2 medidas. Que bom que nós estamos cada vez mais severos, que bom que nós estamos cada vez mais duros, que bom que a nossa sociedade está exigindo cada vez mais que se respondam por coisas que antigamente a gente passava pano e deixava em branco. Esse argumento aí, eu me lembro quando teve aquele deputado que bulinou a outra deputada lá na Alesp, e todo mundo dizia, mas isso acontece sempre e nunca houve punição. E agora nós vamos punir. E todo mundo se ressentindo e dizendo, não, mas não pode. Pelo amor de Deus, na hora que o argumento de que nunca puniu antes servir para que não se puna algo que hoje a sociedade entende que ser punido, acabou a justiça. Certamente, se houver crime, tem que punir. Se não puniu igual com o Lula, erramos lá atrás. Se não puniu igual com o deputado anterior, que tinha passado a mão em quem não tinha que passar, erramos lá atrás. Nem por isso vamos deixar de agora cumprir a risca e punir severamente para que seja um exemplo, para que no próximo a gente não tenha que ficar discutindo como é que está sendo punido. Vamos subir sim a régua da punição, tem que acontecer e tem que ser exemplar, seja para quem for. Só tem um detalhe, né? Os casos do presidente Lula, fim do seu mandato em final de 2009, né? Não é isso? Final de 2010, aliás. Final de 2010 já estariam prescritos. A prescrição para o crime de peculado é 16 anos e quando a pessoa é acima de determinada idade é pela metade. Então já não se poderia punir mais, pelo menos agora, o ex-presidente Lula. Ao contrário de Dilma Rousseff, que quando as investigações começaram contra o Bolsonaro, ainda estaria dentro do prazo de prescrição. Esse detalhe aí também. Não, e tem mas a questão que a decisão que delimitou melhor o que poderia e o que não poderia foi proferida em 2016, então já também não alcançava aquilo que ele fez em 2009, se a gente partir dessa premissa de que na época do crime tinha que haver algo que... Só um detalhezinho, Ana Beatriz. O que a lei diz é o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia condenação. Não sem acórdão. Na lei não diz não há crime sem decisão do Tribunal de Contas que o defina. Vejam bem. E aí, cadê a lei? Eu não estou aqui dizendo que o Bolsonaro será condenado. Eu acho que existe, sim, uma controvérsia significativa a respeito da ilegalidade do que foi feito justamente pela ausência de lei nesse sentido. Mas eu acho que, havendo dúvida, a Polícia Federal fez o papel dela, que é de indiciamento. E aí, ao longo da ação penal, vai ser discutido se essa conduta foi ou não ilícita e qual a base legal para uma eventual condenação. Então, eu acho que até agora, cada um fez o trabalho que lhe cabia. Fora, o Congresso deveria ter feito uma lei sobre o tema há muito tempo, evitando que a gente estivesse tendo essa discussão.
Fora isso, me parece que ele vai ter aí o seu direito de defesa. E eu tô com a Mônica. A gente fala tanto que o Brasil é o país da impunidade, que aqui as pessoas se sentem à vontade para cometer crimes. Então, vamos sim começar a fiscalizar mais. Vamos sim endurecer. Porque, quem sabe, as pessoas ficam com um pouco mais de medo antes de sair por aí fazendo que, ainda que elas não tenham certeza se é ilegal ou não, imoral. E a sua avaliação, Leandro Ferreira, sobre essas manifestações, tanto do senador Sérgio Moro quanto da presidente do PT, Gleisi Hoffmann? Bom, essas manifestações em redes sociais são coisas da natureza da política nos nossos tempos também. Fica ali lacração de parte a parte, inclusive de direita, dos conservadores. Isso é tudo parte do jogo. Inclusive de esquerda também, ou não? Não, sem dúvida, sem dúvida. É que a palavra lacração é associada pejorativamente à esquerda e, em especial, às mulheres negras. Coisa que não é exclusividade de quem tem esse perfil na política. Peraí, explica. Desenvolva, eu não entendi. A palavra lacração é utilizada de forma pejorativa pelo ato de mulheres negras ou lideranças populares ou lideranças de esquerda denunciarem de forma efusiva uma determinada situação. Quando, na verdade, a gente tem o Nicolas, a gente tem o Janones, a gente tem o Bolsonaro, a gente tem a Gleisi Hoffmann, todo mundo procurando pela mesma coisa. Então, é tudo lacração de parte a parte e é parte do contexto da política que a gente vive nos dias de hoje. Na minha cabeça, a lacração é muito mais homem branco, hétero. É mesmo? Muito mais. Estou feliz de ouvir isso, porque eu tenho a impressão de que as mulheres e as lideranças negras, por exemplo, são acusadas de lacração. Na minha cabeça, lacração é lacração e só. Parece que eu nunca tinha ido atrás das origens do termo lacração. É que vocês são muito... Tô aprendendo mais. Eles são homens brancos, gente. Vai lá, a Aninha do Beat quer dar uma lacrada. Vai lá, Aninha. Vai lá, meu. O Beat venceu. Gente, vocês são muito folgados. Não, eu não quero falar nada. Bom, eu acho que... Então conclui, Leandro. Aliás, esse é um tipo de coisa que dá para medir objetivamente a acusação de lacração. A gente pode procurar estudos e na semana que vem voltar com essa discussão aqui. Tenho certeza que eles existem. Desculpa. Mas sobre o ponto que a gente estava falando é o seguinte, né? O Sérgio Moro, ele tem que lembrar que ele foi contratado pelo Bolsonaro para ser ministro da Justiça, não é para ser advogado do Bolsonaro, né? Então, ele precisa ter a compreensão de que ele, Sérgio Moro, só entende um pouquinho deste assunto dos presentes. A Gleisi foi contratada pelo MP? A Gleisi é presidente de um partido político. E o Sérgio Moro é senador da República. Diego Tavares, você aguarda a sua vez. Não, foi só lacrou. Olha um homem lacrando aí, ó. Só uma parte, só uma pequena parte. A questão é a seguinte, o Sérgio Moro, ele só conhece desse assunto em relação aos bens recebidos pelo presidente Lula porque ele próprio pediu e recebeu a informação de tudo que tinha no acervo do presidente Lula. Ele próprio sabe que estava tudo devidamente declarado, sem tentar dar balão e passar por fora do raio-x quando as pessoas chegaram no raio-x, na Receita Federal, nos aeroportos em que desembarcaram. O problema do Bolsonaro é tentar entrar sem declarar, né? Tentar vender de forma sorrateira, transportar em avião oficial sem que isso tivesse sido previamente informado. Esses são os problemas que constroem a situação que nos conduz a esse indiciamento do Bolsonaro. Não é uma coisa estapafúrdia que os presidentes e os governadores, é um problema no Brasil latente, tenham os seus acervos. Eles estão declarados. O do Lula, por exemplo, estava lá declarado, inclusive, quanto ele gastava para manter o que tinha, o que não tinha. E a maior parte, sabe o que era? Boné de movimento social. Eu, na minha casa, tenho um monte também, igual o presidente Lula, né? Tem guardado muitos que recebeu ao longo da sua vida. Mas não se você compara... declarou, Leandro? O pessoal lá em casa, eles querem que eu dê jeito para mandar embora, porque tem muito já. Mas eu não recebi de presente. A questão é, Bolsonaro não declarou e tentou vender sorrateiramente por meio de funcionários do Exército Brasileiro. Ele colocou gente do Exército Brasileiro para sair vendendo isso de forma sorrateira. Mas aí é muito interessante, porque os crimes não são de sonegação fiscal, propriamente dito. O principal crime aí é de peculato, né? E aí tanto faz o presidente Lula ter declarado ou não declarado se vendeu, que daí teria se apropriado, porque é esse o crime que está sendo imputado ao Bolsonaro, ter tratado como seu bem que era público. E aí o problema não é declarar. Mas o Lula não vendeu. Mas ele declarou como dele?
Declarou como acervo presidencial. Mas daí não é ele que declara? Pois é, mas aí... Tá confuso isso aí, hein? Tá pergunta. Vai lá, vai, uma pergunta Diego. para Ferreira, para saber se ao Bolsonaro também poderia ser assistido esse direito. O Lula acha que de 568 presentes que ele foi obrigado a devolver, a reincorporar o patrimônio da União, ele não encontrou todos, ele devolveu só 559. Posso estar enganado aí sensivelmente em relação aos números, mas faltaram presentes. E ao Lula foi facultado indenizar os cofres da União. Ele pôde pagar os presentes que ele não encontrou, que ele não teve como devolver, em dinheiro, pagou em dinheiro para a União. O Bolsonaro não teria que ter esse mesmo direito, e é daí que vem a interpretação de que, para o Lula, isso tem sido tratado, isso que está sendo tratado como peculato em relação ao Bolsonaro, foi tratado em relação ao Lula como infração administrativa, tanto que ele pôde, em dinheiro, indenizar os cofres públicos. O Bolsonaro não teria que ter esse mesmo direito? O indiciamento feito agora, e você sabe disso melhor do que eu, pode levar a essa conclusão. A justiça pode decidir que não se trata de um crime. O caso do presidente Lula não foi levado a indiciamento, não foi levado nem mesmo a investigação. Mas estava declarado, né? Estava declarado. Ô, Diego, todo mundo sabia. O Lula recebeu uma intimação. O Lula recebeu uma intimação do Tribunal de Contas para informar quais eram os presentes que estavam com ele. Ele forneceu um inventário. Inventário que, inclusive, é claro que não é a discussão aqui, mas foi bem... Foi antes do caso muito do Bolsonaro. Diferente o que aconteceu na Lava Jato. O acervo do Lula... Tinha uma lista muito maior. O acervo do Lula está declarado muitos anos antes de esse episódio do Bolsonaro acontecer. Aliás, se você quer saber, eu acho que o Lula acha que deve ter ficado feliz. Não, leve isso aqui embora, porque então eu te faço outra pergunta também. Aonde está a obrigação legal de que esse tipo de acervo tem que ser declarado, tem que ser inventariado? Diego, pelo menos na Receita Federal, a hora que o cara tenta entrar no país com a joia, tem que declarar. Olha, depende. Sabe que depende? Sabe que depende? Porque depende se o presente é para a pessoa, de fato tem que declarar, porque aí é... Como qualquer outra pessoa. Vender porque ele achava que era dele. Calma. Se é do Estado, aí não tem a tal da declaração como se fosse de uma pessoa física. E aí, Aninha, você estava falando, mas o Lula declarou. Eu acho que quando um CPF declara aquele presente como seu, é até uma prova de que caminha, indica para o peculato. Porque se a pessoa está declarando como se fosse dele, bem que seria público, bem que seria da União, do acervo da Presidência da República, é um rastro que fica no caminho. Ou seja, é uma questão a ser considerada também. Eu acho que conclui para a gente seguir. Entra exatamente nessa falta de clareza, de definição e de procedimento. Porque deveria haver, há muitos presidentes atrás, já um procedimento. Olha, recebeu um presente de chefe de Estado, você tem que declarar no arquivo tal, você tem que deixar no lugar tal, você pode usar enquanto for presidente, depois você devolve. Não custa colocar meia dúzia de regras ali, a gente já está evitando todos esses minutos que a gente passou aqui discutindo isso. Conclui, vai pedir o Diego. Não, só concluindo, arrematando tudo que a Ana disse, logo não é preciso falar em crime por parte do presidente Jair Bolsonaro. Até por tudo que nós temos aqui, está muito claro que não atendendo ao princípio da legalidade em relação aos crimes, não existe lei que prevê um crime a respeito dos presentes que um presidente recebe durante o seu mandato. Então, se eu fosse presidente, me parece contrataria mais, o Diego Tavares. Me parece mais um capítulo aí de uma certa persecução ideológica ao ex-presidente da República.